acalenta, né? E pedir ao nosso Pai maior, aos espíritos que cuidam de nossa casa, de nossa irmã Lúcia, dos nossos espíritos protetores que aqui se encontram, que possamos então, nessa tarde, termos um encontro fraterno e de muita paz. Que o nosso irmão Carrilho nos traga palavras que nos auxiliem, que auxiliem nossos irmãos encarnados e desencarnados, que se encontram sofredores, que as suas palavras tragam conhecimento àqueles que têm fome de saber, e que possamos sair daqui, Senhor, com muito mais do que entramos. Que assim seja. Em vias de melhoramento. Todos estamos em busca de nossa evolução. Esta evolução, porém, consiste em nos melhorarmos, e nem sempre isso é fácil. Meus irmãos na carne, tenham certeza de uma coisa: sem autoanálise, sem o conhecimento de si mesmo, fica difícil esta evolução. É bem verdade que olhar-se no espelho da alma não é tarefa fácil. Mas os irmãos daqui, quando aí encarnados, se distraem com mil quimeras, se afastando assim do foco principal. De uma informação os irmãos podem ter certeza: estamos todos em vias de melhoramento. As reformas já começaram, as trombetas da paz soam no íntimo dos homens. Ai daqueles que iniciarem as guerras externas. É hora de tomar o foco como meta principal. E o foco é o melhoramento individual, para depois vir o familiar, para depois vir o coletivo. É imprescindível a luta constante com os instintos ainda restantes dentro de cada um. Vamos seguir combatendo sem perder o foco. Vamos combater a guerra interior para conseguirmos paz que tanto precisamos. Inácio Ferreira, psicografia recebida pelo médium Zé Araújo, em 15/10/2006. Boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos nesse domingo aí de sol, como o Kurt falou, de inverno, depois dessa chuva toda, né? Bom, o tema de hoje, passos para a reforma íntima. É um tema bem vasto, profundo, e estudando para estar aqui hoje, vi que muitos oradores espíritas, palestrantes, psicólogos, até renomados, indicam caminhos, né, receitas do como você se melhorar, né, como executar a reforma íntima. Primeiro confesse seus defeitos, depois se esforce, faça autoanálise. E eu avaliando, para hoje aqui, devido ao tempo, a gente vai bem à moda do Roberto, né? Não sei se vai ser boa, espero que sim. O que seria a reforma íntima? Essa tão falada, principalmente dentro, né, do meio espírita, se fala muito da reforma íntima. Confesso que às vezes até peguei uma implicância em relação a esse termo, sabe? Porque a gente fala muito dele, mas não se trabalha muito dele sobre esse assunto dentro das casas, e tão pouco fora dela, né? Reforma íntima nada mais é do desejo de ser melhor hoje do que fomos ontem. E não deixar esse desejo esfriar, para que a gente consiga ainda persistir em sermos melhores amanhã do que estamos sendo hoje. Então, essa questão de reforma íntima é um processo contínuo. Ela não tem pausa, ela não tem férias, ela não tem passos delimitados para se começar. Creio eu que o primeiro deles
para a gente querer se melhorar, é exatamente a gente ter consciência e firmeza desse desejo. Se eu não quiser uma coisa, eu não vou conseguir tê-la. Para eu ganhar na cena, eu preciso fazer o quê? Jogar, né? Então, se eu quero me melhorar, eu tenho que me esforçar e tenho que manter esse desejo de esforço, essa vontade firme. Se não houver isso, não há o que fazer. Não adianta ler livro, não adianta ver a palestra do Roberto, ver de outros, ir em outros centros espíritas, porque daí não vai acontecer nada. Não vai acontecer nada. Se a gente não tiver essa vontade de falar, eu quero, pode ser que durante a nossa trilha, o nosso caminho, vão acontecer coisas que esse desejo ele pode ser até abalado, minado, a gente entrar numa queda e pensar, pô, para que tudo isso? Não vale de nada. Mas isso faz parte desse trabalho. Porque se fosse fácil, ninguém precisaria estar aqui, né? Lidar com a gente mesmo é um dos pontos mais importantes da vida de qualquer indivíduo, encarnado e desencarnado. Como na leitura aqui do Robson, dessa psicografia do Dr. Inácio, é colocado que a melhora sem uma análise, uma autoanálise, não vai levar a gente a lugar nenhum. Porque não basta eu querer ter um desejo de melhora se eu não sei para onde eu tenho que ir. Eu tenho que começar a me conhecer, eu tenho que começar a me estudar. Só que hoje em dia, a humanidade, em poucos anos, aí, em um século, ela já evoluiu tanto, né, que existe uma aceleração, um certo ar de imediatismo pairando sobre todos nós, coletivamente falando. E às vezes a gente não destina esse tempo e a gente criar essa análise, essa autoanálise, da gente querer se perceber. Não, a gente quer que as coisas aconteçam rápido. Eu quero que a TV a cabo funcione. Ah, não está funcionando, eu quero que funcione agora. O carro eu vou sair, ele não liga. Pô, mas ele tem que ligar. Marquei um compromisso, eu tenho que chegar no horário. Agora é o momento. E a gente está sempre nesse... parece que é numa banguela assim, sabe? Que nem a gente diz, solta o freio do carro e vai. E a gente entra nesse imediatismo. E isso desvia de nós, do nosso caminho, essa questão do autoconhecimento. Porque a gente está preocupado com os horários, com os compromissos sociais, profissionais. E a gente não para analisar o que a gente está pensando, o que a gente está fazendo em relação a nós mesmos, principalmente. A gente não tem essa parada. Outra coisa que nos atrapalha é a questão da ilusão. Esse movimento também que perturba tantos. A gente fica apegado às questões do que se coloca popularmente ou comumente como sucesso ou fracasso, como beleza. Hoje em dia, a gente tem um movimento ilusório em relação à beleza. A gente está dando um valor tremendo à questão da beleza estética. Eu não posso me sentir velho, eu não posso me sentir gordo, eu não posso me sentir... Eu quero que os outros me vejam de outra maneira. E acaba todos nós entrando nessa preocupação, nesse policiamento estético exterior. Enquanto a questão interior, a gente, em raros momentos, a gente se designa a avaliar isso. Ah, essa é uma pessoa de sucesso, esse é bem-sucedido, esse está progredindo, esse está prosperando.
Será mesmo? A gente tem uma questão de foco, de controle distorcida. A maior parte de nós, a nossa vida está com um foco de controle externo. E quando deveria ser interno. A gente está sempre avaliando a vida alheia, a gente sempre está percebendo o que está acontecendo, o que está aparecendo na TV, nas revistas, do que é bom, do que é moda, do que eu tenho que fazer para me sobressair. A gente sempre está avaliando as coisas de uma maneira equivocada, pelo que o senso comum está colocando para nós pensarmos, e não o senso cristão e espírita, e de ser humano que está imortal, que está em evolução, deveria fazer a avaliação. Então, muitas vezes, né, nas redes sociais, o Facebook, por exemplo, as pessoas estão criando uma necessidade. Eu quero passar para os outros que eu estou bem, que eu tenho uma vida feliz. Então eu ponho a foto do domingo, do churrasco. Olha, gente, como eu estou feliz. Eu vou viajar. Olha como eu estou bem. Olha o presente. Olha o iPad que eu ganhei. Eu ponho na cama todos os meus brinquedos lá, minhas coisas. Olha as coisas que eu mais amo, mais gosto. Olha o carro novo que eu comprei. Olha a minha namorada como é linda. Se a gente parar para pensar, por que a gente tem essa necessidade de externar, de falar, olha como eu sou feliz. E aí, coitado dos infelizes, né? Do outro lado da tela, que fica se roendo de inveja. Ai, como ela é linda. Ai, como o namorado dela é bonito. Ai, olha as férias, ela foi para a Europa. Puxa vida, e eu, porque eu não tenho isso, porque eu não mereço. Todo mundo aqui já ouviu falar aquele ditado, né? A grama do vizinho é sempre mais verde. Todo mundo entende isso como? Isso. Comparação, inveja. Isso é uma ilusão, pessoal. É uma ilusão que desgasta a maior parte de nós que estamos aqui e quem está nos assistindo aí pela internet. Alguns mais, outros menos, mas vira e mexe a gente olha a vida alheia e fala, poxa, como a grama dele é mais verde, né? E a gente pega o violino, né, e fica cantando, tocando aquele requiem, né, de funeral, assim, a minha vida é triste, eu sou infeliz, eu sou feio, eu sou pobre, eu sou miserável. Isso é uma miséria emocional que a gente carrega, porque a gente acha que a gente sempre deve receber o melhor da vida, porque a gente ainda se ilude, que a gente ainda é importante, que a gente é grande, que a gente não merecia as coisas que acontecem com a gente. Alguns de nós comparam a grama alheia, né, e fica mal, fica deprimido, com baixa autoestima. Outros querem ir lá e passar o cortador de grama com a picareta lá, pá, e acabar com a grama do vizinho, né? Porque daí eu me sinto melhor. Bom, agora a vida dele, a grama dele tá ralinha igual a minha, tá bem, né, apagadinha, queimada, e a minha tá igual, então agora eu me sinto bem. Cada um reage conforme o seu estado evolutivo, mas esse estado de comparação permeia todos nós. E se a gente parasse para ver, esse ditado ele é interessante, porque mostra que ele é insólito mesmo, não tem bom senso nisso. Porque se a gente parar para ver, quando eu estou olhando a grama do vizinho, ela está lá longe. De longe, ela parece verdinha, parece um tapete. Mas, na verdade, se eu chegar lá perto, eu vou começar a olhar como eu vejo a minha grama. Que eu começo a ver os buracos, eu vejo as ervas daninhas, eu vejo os trechos que estão com terra. E eu olho o meu quadrado aqui, a minha graminha, e falo, puxa, né? Ó, tá queimado aqui, tem mato ali. Mas eu olho para a do vizinho, ela tá longe, parece que é tudo verde.
Só que se a gente se aproximar, conhecer, vai ver que a vida daquela pessoa, daquela família, daquela empresa, daquele casal, daquele centro, daquela instituição, não é tão verde assim. Então são imaginações nossas que a gente fica criando e se auto-perturbando. Muitas vezes a gente vê casais lá, eles são ricos, lindos, famosos, andam com carrão, mas vai chegar perto da grama dele. Vai ver a infelicidade, as traições, a falta de atenção, o descaso com os filhos. E aí a gente começa a fazer assim, a minha vida até que não é tão ruim. E quando a gente pega para olhar, vocês podem ver até uma questão de postura, né? Se eu for olhar a grama de alguém, eu vou ficar fazendo assim, né? Vou ficar olhando, pelo muro, né? Poxa, né? Eu não estou numa posição estável. Agora, se eu começo a olhar a minha grama, eu agacho para trabalhar, eu me ajoelho, eu me esforço, eu fico lá debaixo do sol catando aqueles matinhos, aquela erva. Não, mas a minha vai ficar verde. E é aí que a gente começa a trabalhar e mudar o foco de controle da nossa vida. Eu começo a olhar o que eu tenho que fazer. E isso acontece em todos os ambientes, seja familiar, profissional, amoroso, de relacionamento. A gente tem que buscar a começar a romper com isso. A achar que são as pessoas que estão ao nosso lado, ou as situações que nos deixam infelizes. Que é isso que nos maltrata, é isso que nos entristece, é isso que nos irrita, é isso que nos revolta. Por quê? Porque a gente está com esse foco de controle externo, a gente quer que as coisas aconteçam da forma que a gente quer. É só parar para pensar. Não existe alguém aqui na Terra, encarnado, que não passe por dificuldades ou períodos de turbulência. Não é razoável achar que todo dia vai ser um bom dia. Agora, eu posso transformar os meus dias em bons quando eu admito que depende de mim. Como eu vou encarar as situações no meu dia a dia. Isso já é uma situação da gente mudar a maneira de pensar. Já é o início da nossa transformação, porque eu estou trazendo para mim a responsabilidade da minha vida. Eu não dependo mais do humor alheio. Eu não dependo mais da aprovação de quem quer que seja. E isso, pessoal, eu posso falar por experiência própria. Eu mesmo, se eu tivesse tomado decisões há 3 anos atrás, que eu falo, não, eu vou fazer, independente do que vão achar, pensar, eu não estaria passando ou ter passado por situações que hoje eu passo ou passei. Só que às vezes a gente fica em cima do muro, a gente não se resolve, a gente não se determina em assumir os riscos, em assumir... Que fala, não, eu acho que vai ser bom assim, e se não for, vou voltar atrás, vou refazer, vou consertar, mas pelo menos a gente vai poder dizer, eu tentei, eu busquei. Lógico, a gente não está incitando ninguém aqui a fazer o que, então vou pensar e vou fazer, não, a gente tem que planejar, a gente tem que parar, avaliar as consequências positivas, negativas dos nossos atos, porque senão também a gente vai ser inconsequente. Mas se a gente começa a pensar mais em nós, não de maneira egoísta, mas de maneira a tentar compreender o que existe dentro desse mundo que somos nós mesmos. Porque muitas vezes a gente vai lidar com situações íntimas nossas que ainda a gente não compreende tão bem. Isso pode machucar muito a gente, porque a gente se sente o quê? Burro, né? Incompetente. Fala, como é que eu não estou conseguindo lidar com isso?
Mas a gente tem que lembrar que nós somos espíritos já com uma bagagem. Então tem defeitos nossos, tem vícios nossos, que às vezes são coisas de outras existências que nos acompanham há muito tempo. E que agora eu não tenho tanta força para lidar com eles. E há aqueles ainda que nem enxergam as suas falhas. Acha que aquilo ainda, o jeito que ele está bom. Então cada um de nós tem o seu estágio, tem a sua condição de avaliação. Mas isso não impede cada um começar a buscar ações internas perante a sua própria vida para domar suas más tendências. O próprio Kardec, no capítulo 17, Sedes Perfeitos, do Evangelho segundo o Espiritismo, no item ali, os bons espíritas, ele nos diz: reconhece o verdadeiro espírita por sua transformação moral e pelo esforço que empreende em vencer as suas más tendências. É isso que a espiritualidade espera de nós. Que a gente não se torne anjo de um dia para o outro, mas sim que a gente vá lutando. E nessa luta, o que falta às vezes? Não adianta a gente ficar apenas na contenção. Porque ainda a gente tem um pensamento equivocado em relação ao pecado, aos erros, né? Então, quando a gente está em falha, a gente está em erro, a gente se sente muito culpado. E não é esse o processo. O processo, na verdade, é de se autoaceitar. Eu sei que eu estou em erro, que eu estou falhando, mas eu estou buscando me esforçar. Então, às vezes nesse processo a gente fica só na contenção. Vou dar um exemplo de um vício aí material, por exemplo. Que eu preciso comer doce. Tem quem não gosta de doce aqui? O sortudo aí, né? Ou a sortuda? Então, mas há aqueles que gostam muito de comer doce. E aí fala: puxa, eu estou me contendo. Hoje eu não vou comer. Mas fica que nem doido. Não adianta isso. Adianta no primeiro instante. Essa força de contenção é que nem assim, você tem começa a derramar as coisas aqui, vai cair para cá. Eu tenho que fazer o que primeiramente? Eu não vou ficar tentando enxugar, né? Eu vou tentar botar uns panos aqui para não vazar para baixo. Não é verdade? Então isso que é a ação de contenção. É eu começar a iniciar uma ação para represar, mas depois eu tenho que enxugar. E é assim na nossa vida. Não adianta eu falar: não vou comer mais doce. Aí, ou vou parar de beber, ou eu vou parar de tomar Coca-Cola, ou eu vou parar de ver videozinho na internet. A gente tem que saber o porquê eu quero parar. Na hora que a gente começar a investigar isso, o que esse doce representa para mim? Por que eu tenho que me chafurdar na caixinha de chocolate, por exemplo? Por que eu estou fazendo aquilo? Aí a gente começa a enxugar aquela água que está para escorrer. A gente começa a perceber. E aí vitórias dentro de nós vão acontecendo. Isso é um processo. Porque daí vai dar aqueles cliques. Eu começo a me perceber. Por que eu resolvi fazer aquilo? Eu me sinto só, eu estou ansioso, eu estou com carência, eu vou descontar naquilo. A partir do momento que a gente começa a querer prestar atenção o porquê eu estou fazendo aquilo, a gente começa a se perceber, começa a fazer essa autoanálise e começa a achar as soluções. Porque é isso que a gente tem que fazer, a gente tem que ir na causa raiz. Aqueles que são sexólatras, que há aquela necessidade, seja de ver vídeo, seja de fazer, de buscar em outras pessoas, em outros sexos, aquela coisa. Às vezes essas pessoas querem só frear. Não vou fazer mais, eu não vou pensar mais. Não pensa. Não adianta, isso aí vai ser um martírio.
Não vai adiantar de nada. Agora, se eu começar a pensar, por que eu preciso disso? Por que eu estou me fazendo precisar disso? Às vezes fala, a carne é fraca mesmo. Isso é a história para a gente se auto-enganar. Então, essas buscas do porquê eu tenho que... Aquelas pessoas que são maledicentes, que não resistem em falar mal dos outros, né? Que a gente vem falar, fulano é legal. Ele é legal, mas... Tem gente que é assim e nem se percebe. Coitada, vai esperar, vai acontecer coisas para ela começar a perceber. Tem gente que já se percebe. Então, não adianta só fechar a boca, porque os pensamentos ainda vão ficar lá. Tem que entender por que acontece isso. O próprio irmão, o doutor Inácio Ferreira aqui, fala, não é fácil. Não é fácil. Porque se fosse fácil, todo mundo já estava curado, né? Já estava são, não precisava reencarnar e estava beleza. Não é fácil porque depende só de nós. E como nós, às vezes, não temos vontade firme de empreender essa luta contra nós mesmos, a gente dificulta a coisa. E aí, isso vai se arrastando na nossa vida. Vai criando aquele limo, aquele bolor. Aí a nossa grama realmente vai ficando cheia de mato. Vai ficando cheio de erva daninha. E muitos de nós, às vezes, acham que está tudo bem. Quando vê, a grama está toda morrendo, porque embaixo dela estava cheio lá de grilo, de verme, e estava comendo toda a grama pela raiz. E aí quando a gente vê, a grama está toda morta. E aí a gente fica naquelas situações na nossa vida que a gente não entende nada. Por que isso aconteceu? Porque a gente não estava prestando atenção em nada. No que estava acontecendo com a gente, com a nossa vida. E às vezes vem as doenças, vem as enfermidades para criar alertas. Para nos mostrar que existe alguma coisa aí que tem que acontecer. Que tem que mudar. Toda enfermidade, ela vem, seja já uma questão já programada de expiação, seja de coisas que a gente contrai nessa própria vida. E são nesses momentos que a gente tem que pegar e avaliar. Não é perguntar o porquê isso está acontecendo, mas o para quê. E o que eu posso fazer para sair disso, o que eu posso fazer para tomar outro rumo. E aí vem as provas. São as provas nossas de resignação, de fé, e que aí a gente conseguindo passar, as coisas podem se reverter. E aí, entre aspas, os ditos milagres acontecem. Mas para isso tem que ter essa percepção, essa autoanálise, a gente avaliar, ir a fundo, assumir essa responsabilidade. Às vezes vai ser dolorido, vai ser ruim, mas vai ser ao mesmo tempo benéfico, porque vai trazer esclarecimento, vai trazer a solução. Então, essa questão da gente ficar se comparando, olhando a vida do outro, é uma coisa que tira muito tempo nosso. E para quem quer se melhorar, a gente não pode perder tempo e nem energia com a vida alheia. Sabe, o maior legado que Jesus deixou para nós é de que nós somos livres. A gente tem liberdade para seguir adiante. Mesmo diante das turbulências, das dificuldades. Né? Lembra aquela situação da mulher adúltera, quando Jesus consegue salvar ela de maneira inusitada? E ele fala bem para ela, que ela tira ela do chão, ela nem percebe que
os fariseus já tinham ido embora e as pedras já no chão. E ele diz para ela o quê? Vá e não peque mais. E é isso que ele espera de nós, que a gente, ele não é a gente se auto-julgar e nem julgar os outros. Errar faz parte do processo evolutivo nosso. O que não pode é a gente ficar se condenando. A gente continuar ou sentindo culpa ou continuar no erro. Porque daí a própria vida vai se encarregar de mostrar novos caminhos para nós. E com certeza esses caminhos vão ser mais dolorosos, vão ser mais aflitivos, porque senão a gente não acorda. Senão a gente não se desperta para o que tem dentro de nós, a gente não consegue fazer germinar na nossa grama as flores do amor, da caridade, da compreensão, da busca pelo conhecimento. A gente não vai permitir. Se não começar a ruir o que está à nossa volta, seja o nosso corpo físico, seja as questões materiais, financeiras, a gente não vai, às vezes, tomar atento. Agora, se eu estou centrado em mim, buscando, aliado à fé, à oração, a gente vai conseguindo perceber e vai começando a enfrentar os problemas de uma outra maneira. O que a gente não pode se tornar é ficar hipersensível às coisas. Muitos de nós, quando a gente está com umas dificuldades íntimas, os problemas externos que vêm nos aparecendo se tornam verdadeiros tsunamis, né? Então a gente chega em casa, está sem luz, por exemplo, porque a Celeste está arrumando lá o poste de luz. Aí, uma coisa que é simples, mas às vezes para aquela pessoa naquele dia já transborda, já gera uma irritação, já gera uma revolta. E aí, os espíritos equivocados e que gostam de ver a gente às vezes nessas situações, se aproveitam e inflamam mais isso aí. E aí a gente vai vivendo como se fôssemos marionetes. Por quê? A gente está permitindo tudo que está à nossa volta nos atingir. Então, se eu bato o carro, eu fico doido da vida. Se eu perco um ônibus, eu fico mal. Se eu sou chamado a atenção no trabalho, aquilo acabou com o meu dia, com a minha semana, e aí eu levo isso para minha casa e acabo com a vida e a semana do meu filho, da minha mãe, da minha sogra, da minha mulher, do meu esposo, do meu avô, da minha avó. E aí a gente vai disseminando esse azedume, esse mau humor, essa irritação, essa revolta. E vamos transtornando não a nossa vida, mas o nosso lar, o lar de outros. Posso fazer uma pergunta para você? Depois. Pode ser? Vamos transtornando o nosso lar, a nossa vida e de todos que nos cercam. Tá? Isso, se a gente parasse para pensar, avaliar, se a gente tivesse centrado, se percebendo, a gente não permitiria que isso acontecesse. Por que a gente permite que isso aconteça? Porque o mal que reside em nós, os pensamentos ruins, as emoções negativas, isso é algo, por vezes, inconsciente, mecânico, automático. É instintivo até certo ponto. A gente está acostumado a agir daquela forma, a gente está habituado, na verdade mal habituado, né? a agir das formas que a gente age. E aí a gente não se percebe. É só a gente parar para pensar, a única coisa que é consciente são as ações benfazejas que a gente faz. É o próprio bem que a gente faz, esse é consciente. Prestem atenção. A gente está andando de carro, vê uma senhora cair de cara no chão. Eu paro o carro,
vou lá, socorro a pessoa, ajudo ela a se erguer. Isso é muito consciente. Porque muitas vezes eu vou aí inconscientemente pensando, e se fosse eu que estivesse ali, não gostaria de ter ajuda, então eu faço aquilo de maneira ativa, consciente. Agora, quando a gente exerce o egoísmo, que a gente não está nem aí, não é minha vida, eu já tenho meus problemas, vou embora. Isso é mecânico. Porque se eu parasse para pensar, poxa, olha o que você está fazendo, e se percebesse, se passasse para você uma tela de TV mostrando as suas ações, naquele momento, o que você está fazendo, a gente teria vergonha. Seria a nossa consciência apitando. Então, naquelas situações onde a gente tem inveja do próprio marido, da própria esposa, alguns daqui podem falar, poxa, mas tem gente. Eu já conheci pessoas, casais, que o marido começou a estudar, mas a esposa queria que ele fosse burro. Queria que ele ficasse naquele patamar onde ele estava, porque daí ela estava aqui e ele estava aqui. Mas na hora que ele resolveu começar a estudar, ela começou a criar um monte de problemas, de entraves para o estudo dele. E aí, o que adianta isso? Se isso fosse mostrado para a pessoa, olha como você está agindo. Olha a energia que você está desprendendo do seu ser. Olha o nível de construção que você está fazendo. Porque a única coisa que é útil para nós são as atitudes benfazejas de construção, de caridade, de amor. As outras são perdas de tempo. Inveja, ciúmes, ruptura de bem-estar, mau humor, e outras tantas aí que a gente já bem sabe, né? Isso aí só é perda de tempo e perda de energia para nós e para quem nos cerca. E muitas vezes a gente não se percebe. Santo Agostinho nos orientou para a gente no final do dia avaliar como foi o nosso dia. Né? São raras as pessoas que fazem isso. São raras as pessoas. Porque se a gente fizesse mesmo com uma dedicação e uma determinação, a gente começaria a analisar alguns atos nossos durante o dia, que se a gente começasse a percebê-los e avaliá-los, a gente talvez começaria a ver o quanto ainda a gente tem que melhorar, o quanto ainda a gente tem que trabalhar em cima de nós mesmos. Às vezes a gente ia perceber o quanto a gente foi fútil naquele momento, o quanto a gente foi perverso com aquela frasezinha para minar alguém, que às vezes a gente esconde atrás de uma ironia. Só foi uma brincadeira. Mas você lançou aquele dardo para ferir a pessoa. E por questões sociais, de conduta, a gente, fala que é uma brincadeira. Se a gente chegasse ao final do dia e avaliasse essas ações com imparcialidade, a gente ia perceber que eu não gostaria que fizessem comigo aquilo que eu fiz com aquela pessoa. Quando eu chamei a de burra, quando eu falei que ela era uma tapada. E a partir do momento que a gente começa a criar essas avaliações, a gente vai tomando rédea da nossa vida. A gente vai tendo esse controle, a gente vai percebendo as coisas que a gente tem que melhorar. E muitas vezes, pessoal, vai ser doído, vai ser sofrido, porque a gente vai ver que a gente foi orgulhoso, a gente vai ver que a gente estava com uma baixa autoestima e a gente querendo fazer outro se diminuir, a gente ia se sentir um pouquinho melhor. A gente vai ver os momentos onde a gente teve um descaso com o sofrimento alheio. Nesse processo
de melhora, é importantíssimo a gente não desistir. Não pode desistir, não deve desistir, porque em algum momento a gente vai ter que retrabalhar tudo novamente. E aí entra a importância de uma religião, pode ser espírita, pode ser católico, protestante, evangélico, budista, umbandista, pode ser a doutrina que for. Mas se a pessoa tem uma religião, ela gasta um tempo, né, semanalmente em aprender, em ler alguma coisa, isso vai pensando a gente, vai conectando a gente com essa melhoria contínua que deve haver na nossa vida. Muitos de nós, às vezes, quer, nessa ação imediatista, como eu falei anteriormente, quer vir nos centros espíritas, já quer vir tomar um passe, 10 passes, é uma mesa de desobsessão, é uma conversa fraterna e pronto, os meus problemas estão solucionados. Nossa, engasgou lá. E aí ficou tudo bem. Lógico, eu também já pensei assim, às vezes me ocorre que acho que também, podia tudo se resolver tão fácil, mas não é assim, tudo tem seu tempo. E se as coisas não acontecem da maneira que está nos agradando, a questão é se conformar, se resignar, e não é aceitar de cabeça baixa, então tá, eu não tenho emprego, então vou ficar esperando. Não, a gente tem que ir lá lutando, indo em entrevista, batalhando, vai outro, vai não, até a hora que vai conseguir. Às vezes a gente não ouve a nossa intuição, muda de cidade, não, mas eu quero ficar nessa cidade, é aqui que eu quero crescer, porque eu quero mostrar para aquele alemão que eu também posso, também quero. Aí não tem, a tua condição de crescimento às vezes está nessa tua intuição de ir para outro lugar. E a partir do momento que a gente começa a ter uma religião, a buscar a oração, a prece, essa conexão diária, e vou dizer para vocês, instantânea, a todo instante, as intuições nossas vão se fortalecendo, vão nos direcionando para o melhor caminho. Agora, quando a gente vem e quer ficar pagando para ver, eu quero ver se esse centro espírita é bom, eu quero ver se aquela doutrina é boa, eu quero ver se esse pastor é bom, a gente está fazendo foco de controle externo. Não é o centro espírita que vai fazer de nós seres melhores. Somos nós mesmos. É daquela porta, aqui a gente ganha uma injeção de ânimo. Uma dose de ânimo, um despertar, um puxão de orelha, uma vontade, agora vai. Mas é amanhã, segunda-feira, que o bicho vai pegar. É amanhã que acontecem as provas no trabalho, no ambiente familiar. E é aí o nosso teste. É aí que vai ser provada a nossa força de vontade, a nossa determinação. E o aperfeiçoamento espiritual, a melhora espiritual, ela está diretamente ligada a esse esforço. Não tem outro caminho, não tem outro caminho. Alguns de nós podem até pensar, eu vou deixar para a próxima vida, chega, estou cansado. A gente tem que pensar que é um momento que você está cansado. Agora, se a gente fica pensando assim direto, a gente vai com certeza perder tempo. E depois lá na dimensão espiritual, a gente vai se culpar de falar, puxa, que oportunidade que eu perdi. Porque se a gente parar para pensar, cada vez mais está mais difícil reencarnar. Antigamente, né? As famílias tinham 5, ter 3, 4, 5, 6, 7 filhos era até normal, né? Hoje em dia ter 1, 2 é complicado. Tem gente que nem quer mais ter filho. Então, isso já mostra a dificuldade que está em voltar aqui para ter uma nova oportunidade, né, da gente se melhorar. Então, pessoal, ter essa consciência de que o controle da nossa vida está nas nossas mãos. A nossa grama,
vai ficar melhor, vai ficar mais verde, mais forte, se a gente começar a olhar para ela, se a gente começar a ajoelhar ali no sol, no dia a dia, se esforçar para nascer uma erva daninha lá, eu já arranco, eu não deixo crescer a coisa. Eu não fico me perder, não me deixo perder tempo em olhar, ai, a vida daquele é tão boa. Não se enganem, pessoal. A pessoa pode ser linda, maravilhosa, ter um carrão, ter uma vida, parecer que, meu Deus, né, ela está no mundo de caras lá. Ah, meu cara, era assim que eu queria ser. Não se deixe. Às vezes eu vejo assim uma bobagem, uma idolatria com pessoas. Ah, esse ator é maravilhoso. Cara, vai ver a vida dele. Talvez seja uma coisa que, olha, dê até nojo. Você faz assim... E a gente fica idolatrando, falando, aquele jogador, aquela time, sabe? Isso é perda de tempo. A gente tem que começar a ser forte dentro de nós mesmos, não forte para os outros. Isso é outra coisa, né? É outro movimento ilusório. Eu quero mostrar para os outros. Às vezes eu estou lá numa miséria emocional, me acabando, mas eu tenho que manter a minha fama de gostosão, de bonzão, de o melhor de todos, né? De que eu nunca falho. Energia gasta à toa. Às vezes vale o choro, vale a humildade de falar, olha, eu não consigo, eu não sei. E aí, pelo menos, a gente começa a entrar nos conflitos, porque tem gente que nem tem esse conflito, né? Do que eu devo fazer, do que eu gostaria de fazer e do que eu consigo fazer, né? Tem gente que acha que, né, não estou nem aí, deixa para lá, é assim mesmo, acabou aqui. E aí depois esses vão acertar as contas. Mas esse acerto de contas é de acordo com o nosso conhecimento. Aqueles que tiveram mais serão mais cobrados. É importante que a gente saia daqui hoje, e essa era a mensagem, né, que eu queria passar para vocês, de que a gente não pode desistir no meio do caminho desse aprimoramento do nosso ser. Da gente conter as nossas mazelas, as nossas dificuldades, as nossas perturbações. Vão acontecer, a gente vai cair, mas, a gente tem que levantar. A gente não pode desistir dos outros, sabe? A gente tem que fazer com que os outros também consigam seguir na mesma rota. Às vezes, esses outros não vão querer, mas vamos orar, vamos desejar que aquela pessoa consiga, e assim que ela querer também essa melhora, a gente esteja disponível. Porque muitas vezes também com os outros, a gente fala assim, eu fui lá, ajudei, me ofereci, a pessoa não quis, aí depois a pessoa vem, agora eu preciso, agora não também, agora também não dá, agora também vai ser do meu jeito na hora que eu quiser. Cara, todo aquele esforço da gente em propor uma ajuda acabou nesse momento. O valor dela, o mérito dela. Porque daí a gente está sendo orgulhoso. Porque na hora que eu quis, você não quis. Agora você quer na hora que você quer, agora também vai esperar. Vou dar uma lição. Agora. A gente tem que parar para pensar. Para finalizar, tem uma história que chama O Tesouro de Breza. É a história de um alfaiate bem pobre. E ele comprou um livro. Esse livro continha um segredo sobre um tesouro. E ele comprou o livro, e na hora que ele começou a abrir o livro, ele viu que o livro estava em 7 línguas. Aí, o que ele fez, né? Ele começou a estudar, aprender cada língua para ele traduzir o livro. E nesse processo dele estudar para aprender cada língua, foram surgindo oportunidades. E que de forma lenta ali e segura ele conseguiu criar uma certa prosperidade para o negócio dele. E aí depois de um tempo, ele traduzido o livro, ele viu que teria que decifrar alguns cálculos matemáticos. Visto isso, ele começou a estudar.
Ele começou a se aprofundar nesse conhecimento matemático, e durante esse processo, ele conseguiu novos clientes, ele conseguiu ampliar o negócio dele e foi se tornando cada vez mais próspero. E no fim da história, é que o livro não continha segredo nenhum. Tá? O livro, na verdade, mostrava que o maior tesouro que existe para nós somos nós mesmos. Somos em nós que a gente tem que investir, trabalhando com sabedoria, com afinco, valorizando a cada instante da nossa vida, buscando com fé, nos momentos difíceis, a resignação, para a gente conseguir dar um passo de cada vez. E sem imediatismo, lembrando que a viagem é mais importante que o destino. Tá? Vivamos cada dia de cada vez, para assim no final a gente chegar até aonde a gente deve. Pessoal, uma boa semana a todos, tudo de bom. Hã? Oi? Não, depois eu falo para mim. Então agradecemos ao Roberto essa excelente palestra, né? Desse tema que é tão importante, porque se nós formos pensar, só existe um caminho para a evolução, que é o da reforma íntima. E como ele mesmo falou, hoje está tão difícil a gente encarnar, não é verdade? Então, que a gente saiba aproveitar essa chance maravilhosa que a gente está tendo nesse momento. Então, só relembrando os recados, né? Doações, quem puder doar fraldas geriátricas tamanho G e GG, né? Nos dias 13, 14 e 15 de setembro vai ocorrer o primeiro Fore Blue, Fórum Regional de Blumenau sobre Espiritismo, né? As inscrições são no endereço foreblue.org.br e as inscrições são de R$70, eram mais caras antes. Quem pagou o valor maior vai ter a opção ou de completar e trazer uma segunda pessoa, ou se quiser essa diferença a gente vai dar livros da casa. Sim, as inscrições podem ser feitas aqui também, ali na lojinha. Né? E agora a gente vai para a segunda parte dos nossos trabalhos, só lembrando que quem, por um acaso, hoje é domingo, né, ingeriu bebida alcoólica, algum tipo de outra substância, né, que não vá à sala de passe, né, não precisa ficar envergonhado, é só deixar a fichinha na cadeira, não é uma questão de preconceito, não é uma questão de discriminação, mas é por uma própria questão fluídica, né? A nossa sala de passe é preparada de uma maneira tal que esse tipo de substância ela afeta os trabalhos, né? E agora vamos então escutar a oração final do Roberto e esperar em silêncio, né, e em concentração a segunda parte dos trabalhos. Senhor, querido Pai, que possamos nós, hoje aqui presentes, encarnados e desencarnados, receber as Tuas bênçãos, iluminando cada coração e cada mente. Que as janelas do nosso ser possam ser abertas, resfriando, arejando o nosso espírito com o Teu amor, Pai. Que cada um de nós possa estar aberto às inspirações dos nossos mentores, dos nossos espíritos familiares, aqueles que nos querem bem, ouvindo as inspirações e também as nossas intuições para seguirmos na melhor trilha, no melhor caminho. E nos percalços, nas dificuldades, possamos angariar forças, rebuscarmos a nossa fé, fortalecermos a nossa resignação, lembrando que o Senhor, Pai, nunca nos desampara. E é em Teu nome, em nome de Jesus,
de toda a espiritualidade boa e amiga aqui presente, damos por finada a palestra de hoje. Que assim seja.